Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Nós seguimos entrevistando os vereadores nesta que é a primeira rodada do programa Fala Vereador em 2022. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no plenário do Poder Legislativo o vereador do PDT, Matheus Turini. Vereador, obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Ângelo. Bom, vereador, a gente vai começar esta edição falando sobre os pronunciamentos mais recentes do senhor na tribuna da Câmara em defesa dos servidores públicos municipais. O senhor tem entrado em algumas divergências com o secretário de governo do Poder Executivo. O que está acontecendo? Quais são essas divergências? Qual o cenário que o senhor está enxergando hoje? Acho que a maior divergência, Ângelo, tem sido como a condução para com recursos humanos da Prefeitura tem sido levada nesses últimos meses aqui, junto dessa administração 2021 até 2024. O secretário de governo, ele é fruto de uma segunda nomeação, né? O primeiro secretário foi o Coronel Jefferson, e quando ele assumiu, então tinha-se uma expectativa de ouvir mais os servidores, resolver alguns problemas estruturais, principalmente das demandas que nós recebemos dos servidores da segurança patrimonial do município, e cada vez mais a gente tem visto que o que se apregou numa narrativa interna, ela não tem se sustentado com ações e práticas, né? A minha última discordância foi a alteração do Estatuto do Servidor, que em nome de uma possível benfeitoria aos servidores, na verdade, na prática, os prejudica. A sindicância e os processos administrativos, que antigamente demoravam ali 180 dias para se resolverem, agora o prazo máximo é de 600 dias de prazo. Então, onde há eficiência nisso? Qual é o benefício que o servidor tem de passar 600 dias sendo ouvido e investigado numa administração que pode, de repente, abrir uma sindicância com ele, mas não terminar ela mesma o processo, devido ao prazo ser muito longo, e ele, servidor, ser jogado para a parede, jogado para o canto, para poder esperar um prazo do tamanho e ter um resultado negativo. Então, a gente tem olhado essas questões e discordado. Passa pela política salarial, passa pelas condições de trabalho, passa pela como o servidor é visto pelo Poder Público Municipal. Ainda falando sobre servidor público, o senhor está preocupado com a questão da reposição salarial dos servidores, chegou inclusive a apontar suposta insuficiência orçamentária para conceder o reajuste. Qual a avaliação que o senhor faz? Primeiro que a alteração da LDO que nós fizemos, né, nós fizemos a aprovação de uma LDO, de uma lei de diretrizes orçamentárias, depois tivemos que atualizá-la, por conta dos altos rendimentos, da alta arrecadação que a Prefeitura tem recebido. Foi em 2021 o melhor ano da década de arrecadação. Pegue os últimos 10 anos, são dados. A melhor arrecadação foi o do primeiro ano de governo do prefeito Ivan. E isso não está se revertindo em avanços para a população e a folha de pagamento ela foi reduzida. Então, a gente tinha aprovado, salvo engano, 178 milhões e depois aprovou 176. Então, reduziu a folha de pagamento. Estamos às vésperas da aprovação do dissídio, um dissídio que aparentemente vai ser vergonhoso para o servidor público municipal, com uma diretriz aprovada menor do que a primeira proposta. A conta não fecha, Ângelo. Até porque há um limite, né, dentro da peça orçamentária para conceder um reajuste, uma reposição salarial. Perfeito, e esses espaços estão tendo, né? Se a gente for ver, contabilizar, em janeiro de 2021, o Ivan recebeu a Prefeitura com 14 milhões em caixa. E virou de 21 para 22 com 53 milhões em caixa. Então, em 1º de janeiro de 2022, há algo em torno de 67 milhões arrecadados. Só janeiro passou 5 milhões o previsto. Então, assim, dinheiro, Ângelo, não é o problema. A questão é otimizá-lo, bem empregá-lo, considerando a importância que tem o servidor público municipal. Vereador, vamos falar agora sobre IPMJ, né? Um assunto que rendeu muitas discussões aqui na Câmara Municipal. No ano passado, um projeto do Poder Executivo foi rejeitado na Câmara. Este ano de 2022, um novo projeto desceu do Poder Executivo para o Poder Legislativo e a maioria dos vereadores aprovou a extinção do Instituto de Previdência do município de Jaú. O senhor foi um dos parlamentares que votaram contra essa extinção. Qual avaliação o senhor faz do desenrolar
desta história aqui no Poder Legislativo? Eu penso que há duas formas de nós resolvermos um problema, Ângelo. Ou a gente descasca, desmonta ele e faz os devidos ajustes, os devidos consertos, ou a gente extingue. Então a opção de extinção, ela é a última, né? Então depois de todo um tratamento que você faz no organismo, lá na medicina, aí você opta pela retirada de um órgão ou de um tumor, enfim. E a última coisa que eu acho que a gente deveria ter feito era a extinção do IPMJ. Tinha apontamentos do Tribunal de Contas, tinha irregularidades que eram necessárias serem adequadas. Em última instância, se era para fazer a extinção do IPMJ, então que colocasse um dos pontos principais que os beneficiários tinham, que era um plano de saúde. A ideia não é nenhum tipo de benfeitoria para aqueles que têm um benefício e abusam dele. Não. A ideia é a seguinte, olha, esses servidores pagaram durante algum tempo essa arrecadação para ter esse tipo de serviço, só que se a ideia fosse diminuir e controlar isso, então que se criasse um centro do idoso. Foi o que eu fiz essa indicação. E coloquei ainda da onde viriam os recursos. Então estava pronto da onde viriam os recursos, a criação do centro de idoso, que podia atender tanto a população do IPMJ quanto os demais da população. Hoje a gente não tem geriatra, a gente não tem exames, o ultrassom está indo para Botucatu para fazer um ultrassom. Então, como é que você empurra 230 beneficiários idosos para o Sistema Único de Saúde? O impacto é grande, fiz requerimento sobre isso. Mas você tem que fazer um requerimento para que a Prefeitura apresente o impacto, é porque ela não está preocupada com a absorção desses beneficiários no sistema. Então, por isso, meu voto foi contrário, com bastante coerência, de que é possível fazer as devidas adequações. A gente só faz a extinção depois de ter tentado. E, para mim, o prefeito não tentou resolver. Foi mais rápido e mais cômodo extinguir. Vereador, o senhor também tem cobrado o prefeito e seus secretários sobre melhorias ali no distrito de Potunduva. O senhor tem recebido reclamações daqueles moradores? O que o senhor acha que precisa ser aperfeiçoado lá no distrito de Potunduva? Eu não sou um vereador que tem uma base grande e forte ali no distrito. Tive votos ali no distrito por ter sido professor na Escola Estadual Frei Galvão. Então, naturalmente, nós temos ainda essa memória afetiva dos meus ex-alunos e familiares. Só que assim, a gente tem recebido muitas reclamações quanto à saúde. Ângelo, a saúde do município está vergonhosa, calamitosa, ela está extremamente amadora. Com tantos profissionais bons para serem utilizados e otimizados, a secretária prefere perseguir e fazer picuinha. É esta a questão, ponto. Dentre esses problemas estruturais da saúde, quem mais sofre, ao meu ver, é o pessoal do distrito, que tem uma unidade básica onde você tem o PAS e o pronto atendimento. E aí as servidoras ali da saúde, elas são obrigadas a atender os dois. Só que são atendimentos completamente diferentes, Ângelo. Uma coisa é eu ir para uma consulta de rotina de um ginecologista, de um pediatra. Outra coisa é chegar com a mão sangrando, tendo que precisar de uma sutura. E o que aconteceu num desses finais de semana foi isso. Não tinha médico ali no distrito, a pessoa chegou com a mão cortada para fazer uma sutura e a orientação foi: volta às 7, volta às 19 horas. Volta às 7 horas da noite ou vai para Jaú. Então, tá horrível o atendimento, a população de lá reclama demais e nós estamos vendo que a saúde não está se esforçando e usando os mecanismos que possui para dar essa melhor qualidade. Nós fomos ao Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, apresentamos todos esses problemas e contamos com a ajuda do Tribunal de Contas e Ministério Público para poder ajudar a fazer intervenções. Agora, nosso papel é ouvir todas essas reclamações, apesar do vereador Jefferson e vereador Sabará, nós temos a obrigação de ouvir, apontar e, se necessário, agir. E a nossa ação ela fica delimitada com o Ministério Público e Tribunal de Contas. Se a secretária escuta a gente da tribuna e age, então a gente vai falar, vai bater e vai cobrar ela da tribuna, então. Vereador, o senhor está preocupado como vem sendo conduzidas as políticas públicas na área de proteção animal aqui no município? Fez inclusive um requerimento pedindo mais informações sobre a tutela de animais aqui na cidade.
qual é a preocupação exatamente? A preocupação é da Secretaria cair no esquecimento. Então nós temos aqui esse momento de transição do ano de 2022 e para você que acompanha a gente de casa, os bastidores da política, os corredores aqui do prédio, eles são muito ricos de informação. E a gente tem recebido informações, Ângelo, de que a Secretaria está caminhando para o seu fim. Então, o que eu tenho observado e visto? As políticas públicas de proteção animal têm sido secundarizadas e têm sido sucateadas. É muito próximo daquilo que aconteceu com a Secretaria de Meio Ambiente, com o secretário Cecel. O Cecel, que é uma pessoa técnica e muito capaz de tocar a Secretaria enquanto técnico, enquanto gestor técnico, se viu numa situação de ter podado, tolhido todos os mecanismos que ele tinha para poder atuar. Então precisava de uma máquina, pede para mobilidade urbana. Eu preciso do caminhão, o caminhão está na mobilidade urbana. Foram despindo a secretaria e fazendo com que a secretaria chegasse a uma situação tamanha da qual parecesse que ele fosse incapaz, incompetente. Eu estou assistindo a mesma coisa com a Secretaria de Animais. A secretária Aline, que tem um histórico na luta, na causa animal, ela está se vendo, pelo menos é a minha sensação, por isso o requerimento, ela está se vendo cada vez mais sem recursos para trabalhar. Tinha, ao nosso conhecimento, pessoas apenadas, né, que de alguma forma receberam alguma pena judicial, que estavam fazendo ali pagando pelo menos parte da sua pena, com serviços comunitários para a causa animal, indo alimentar os animais e tudo mais. Faz 2 meses que não tem esse tipo de serviço. Então vou esperar a gente sucatear a secretaria inteira para ou desfazer ela, ou então trocar de secretário. Então assim, o governo não tem coragem de fazer as devidas adequações com o secretário, e aí fica sucateando o serviço público para poder parecer que é incompetência da pessoa. Falta pulso, então, do prefeito para escolher melhor o seu time, e falta a nós, que é esse o nosso papel, apontar esses equívocos, porque não é uma política de governo, é uma política de Estado. Os poucos servidores que estão na secretaria estão se desdobrando. Você tem apenados para poder ajudar. De uma hora para outra você corta esse tipo de serviço, então nós queremos por escrito quais são os animais, quantos são, onde estão, quem são as pessoas que alimentam, porque daí é para o Ministério Público que a gente vai constatar que talvez a própria máquina pública, e isso é lamentável, Ângelo, a própria máquina pública está jogando contra ela mesma, deixando a desejar nessa área. Bom, vereador, falando agora sobre a enchente que nós tivemos no último dia 30 de janeiro, né, a maior, talvez, da história moderna aqui da cidade, com certeza a maior dos últimos 70 anos. A preocupação das famílias que foram afetadas, né, cerca de 500 famílias que foram atingidas diretamente por conta desse episódio climático, é o que será feito para mitigar, para evitar enchentes da mesma proporção como a que ocorreu no dia 30 de janeiro. Qual que é a avaliação que o senhor faz do trabalho que está sendo realizado? O senhor vem acompanhando de perto, o Poder Executivo tem cobrado o Poder Executivo com relação a isso? Qual a avaliação que o senhor faz? São várias as áreas que o Poder Executivo tem que se preocupar depois das enchentes. Então, naturalmente, a gente tem a parte assistencial das famílias, as perdas que elas tiveram. Só que eu acabei, como nós somos em 17, vários dos vereadores chamam a atenção para esses pontos. E o próprio prefeito, até por conta da Defensoria Pública, teve que se adequar para fazer esse tipo de atendimento. Agora, a nossa preocupação no dia seguinte da enchente foi uma preocupação um pouco mais estrutural. As pontes da nossa cidade foram bastante alcançadas ali, então elas sofreram bastante com as enchentes. No dia seguinte da enchente, eu, junto com o pessoal da OAB, junto com o pessoal da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaú, nós fomos vendo algumas pontes para poder saber se alguma corria um pouco mais de risco. E à época nós fizemos um requerimento com 5, 6, 7 pontes avaliadas por 2 engenheiros, cujos CREAs estão registrados no ofício, para que o prefeito pudesse então continuar esse trabalho técnico de avaliação. Ontem nós tivemos um buraco aberto na Tenente Lopes. Ponte esta que nós avaliamos, nós indicamos no ofício. No dia 10 de março. Exato. No dia 10 de março nós tivemos esse problema aí na Tenente Lopes. Só que no dia 31 de janeiro nós apresentamos esse ofício para o prefeito. Não nos recebeu, não nos deu um retorno, não recebeu o pessoal de engenheiros aqui de Jaú e agora esperou um buraco aparecer para ver, de repente, a medida mais paliativa que vai tomar. Ângelo, assim,
Gestão pública não se faz no amadorismo, não se faz com sangue nos olhos, indo para o meio da enchente. Lama a gente lava, comida a gente arruma, agora vidas a gente não recupera. Se um buraco desse se abre, uma moto é engolida por conta dessa incompetência, dessa não percepção, desse não trabalho, aí eu quero ver de quem será a responsabilidade quando isso acontecer. Bom, vereador, nós teríamos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Ângelo. Bom, nós recebemos hoje aqui no programa Fala Vereador o Matheus Turini, do PDT. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.